Nós vamos ler a palavra em Mateus capítulo 8, dos versículos de 1 a 4. Convido você, para não ter interrupções, também a deixar o seu celular no modo avião e assim ouvir com atenção a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vamos orar ao nosso Deus. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, feche os seus olhos, diga: Senhor, fala ao meu coração nesta manhã, eu quero ouvir o Teu Espírito Santo falando na palavra. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, toda glória seja dada ao Teu nome, ó Deus. Pai, nossa alma está em festa. Ó Deus, quando a família cresce, a alma festeja. Quando o Senhor manda novos filhos à casa, a alma se regozija. Quando o Senhor manda de volta aqueles que estiveram longe por um tempo, também há festa. Então, Deus, o nosso coração está em festa e grande gratidão nesta manhã. Mas, Pai, nós temos a plena consciência de que tudo isso só é possível por causa da obra de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É por causa da purificação de pecados que nós recebemos através da pessoa bendita e maravilhosa de Cristo Jesus, que nós recebemos a vida eterna, que nós somos inseridos na Tua família e que nós então passamos a fazer parte do corpo de Cristo, sendo selados com o Espírito Santo da promessa e tendo a certeza de que das mãos do Senhor nunca ninguém jamais irá nos arrebatar. Mas, Pai Santo, mesmo depois de lavados pelo sangue do Cordeiro, porque ainda há uma natureza pecaminosa lutando dentro de nós, ainda que já derrotada, inúmeras vezes, Pai, nós tropeçamos. O pecado já não tem domínio sobre nós. Nós já não somos mais escravos do pecado. Vivemos para Deus em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, Pai, a velha natureza nos assedia. E nós tropeçamos, e falhamos, e pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Mas nesta manhã, Santíssimo Deus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, falando na palavra, Pai, e toque profundamente o coração do Teu povo. Se alguém aqui, Deus, ó Pai, anda escravo de algum pecado, ou mesmo tendo sido liberto, vive como escravo, que essa pessoa seja purificada pelo Senhor Jesus nesta manhã. Que haja salvação nesta casa. Que haja um encontro vivo e pessoal com o Senhor. Que haja transformação na vida do Teu povo, ó Deus. Ó Pai, que nesta manhã o Senhor nos visite com cura, com salvação, com restauração. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar-se, querido irmão, querida irmã. Uma das piores coisas, amados irmãos, dos dias da Bíblia para a vida de uma pessoa era que ela viesse a se tornar leprosa. Quando um homem se tornava leproso, aparecia uma mancha no seu corpo, ou na ponta do dedo, ou no rosto. A lei dizia que ele tinha que ir ver o sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento não é meramente uma autoridade espiritual somente, mas ele também é uma autoridade sanitária. Então o sacerdote observaria aquela mancha, aquela impingem, aquela ferida, e ele deixaria a pessoa em quarentena. Você acha que quarentena é coisa somente da Covid? Não! Lá no livro de Levítico você lê tudo isso que eu estou falando aqui. E então depois que a pessoa passasse um tempo em quarentena,
Se a mancha sumisse e desaparecesse, ela seria declarada curada. Mas se a mancha se espalhasse, se aumentasse e ficasse cada vez mais feia, então aquele homem seria declarado leproso. E quando um homem era declarado leproso, a cadeira na qual ele sentava era impura, a cama na qual ele deitava era impura, a roupa que ele vestia era impura. Mas se não bastasse tudo isso, ele agora era um proscrito, ele era expulso da sua casa, ele não podia mais encostar na sua esposa, ele não podia mais beijar seus filhos, ele não podia mais conduzir a sua fazenda, ele era expulso do convívio comum das pessoas. E agora então, ele começa a morar em comunidades de leprosos. E toda vez que viesse uma multidão ou alguma pessoa, a lei mandava que aquele homem gritasse: leproso, 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 leproso. Porque a lepra, amado irmão, poderia ser transmitida pela mera respiração. Se ele não fizesse isso, e se aproximasse da cidade, e se aproximasse de pessoas, e fosse apedrejado, as pessoas que o apedrejassem não seriam consideradas culpadas, porque ele estava colocando a vida de toda a comunidade em risco. Ele então ia morar naquelas comunidades de leprosos, onde as pessoas, geralmente os familiares com pena, deixavam as comidas à entrada daquela comunidade para que eles repartissem entre si. Imagine que um dia aparecesse um impinge ou algo na sua pele e você fosse considerado leproso. E não pudesse mais beijar sua esposa. E não pudesse mais abraçar seus filhos. E não pudesse mais olhar para sua mãe. E não pudesse mais desfrutar da intimidade, da amizade do povo de Deus. E você então ficasse isolado. Imagina então que, como leproso, você perdeu a sensibilidade de tudo. E de repente vai caindo um dedo seu. E daqui a pouco cai o outro e você não sente nem mais dor. E de repente a mão vai caindo, cai a mão, cai metade do seu nariz, cai a sua orelha. Você fica deformado, o cheiro é horrível. E aos poucos você vai morrendo. E você não pode mais se aproximar de ninguém. É uma situação terrível, amados irmãos e irmãs. E nesse texto, de maneira impressionante, depois que o Senhor Jesus prega, talvez aquele que é o maior sermão da história, ele desce do monte, diz a Bíblia, e os seus discípulos o seguem, uma grande multidão. E naquele dia então, um leproso correndo risco de vida, porque ao se aproximar da multidão ele pode ser apedrejado, mas ele já se considera mesmo morto-vivo, ele já não se preocupa mais, não é Jesus que está ligando, tá bom? É o Senhor que está falando conosco aqui na pregação. Então, querido amigo e irmão, ele já se considera um morto-vivo, ele disse: se me apedrejarem não importa, eu já estou longe da minha família mesmo, quer saber? Eu tenho ouvido falar de Jesus que é o Senhor, é misericordioso, é o Messias, eu vou me aproximar dele. Depois que Jesus desce do monte, toda a multidão vem atrás de Jesus, lá vem aquele homem que ao ver Jesus deveria gritar: leproso, leproso, leproso. Ele vem, se ajoelha e diz: Senhor, se quiseres podes purificar-me. E Jesus, de maneira inusitada e surpreendente, estende a mão, encosta no homem e diz: eu quero, fica limpo. Imediatamente, irmão, aquele homem foi curado. Imagine comigo, o dedo que já caiu nasceu de novo, metade do nariz nasceu de novo, a orelha cresce novamente, a pele amarelada ou esverdeada se torna corada, o viço, a vida entra nele, aquele homem é cheio da presença e da bênção de Deus. Depois que isso acontece, Jesus, para cumprir a lei, diz a ele: vai mostrar-se ao sacerdote, e o sacerdote vai dar a sentença final. Depois que ele der a sentença final, você vai fazer a oferta que a lei de Moisés exige, e só aí você vai poder voltar para casa. Ao olhar para esse homem que é leproso, nós agradecemos a Deus porque não temos a lepra física. Mas nós, amados irmãos, infelizmente sofremos da pior das enfermidades, que é a lepra da alma, que é o pecado. O Senhor já nos libertou, amado irmão, da culpa do pecado.
E o pecado já não tem domínio sobre mim e você, se nós de fato cremos em Cristo Jesus. Mas essa velha natureza, essa lepra, amado irmão, nos incomoda cada dia. E por isso muitas vezes, depois de ser cristão, você se encontra tropeçando em algumas coisas que entristecem tremendamente o seu coração, que afastam você da sua comunhão e da sua intimidade com Jesus e impedem você de ser a bênção que você deveria ser na sua vida cristã. Ao olhar para esse texto da palavra de Deus e ao ver esse leproso ser curado por Jesus, a mensagem do Senhor para nós desta manhã é simples. O tema da nossa mensagem é como ser purificado. Como você que está aqui neste templo nesta manhã pode ser purificado. Em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz: reconheça o poder de Jesus. Como ser purificado? Reconheça o poder de Jesus. O texto das Sagradas Escrituras nos mostra que vem aquele leproso e ele adorou, diz o texto, a palavra usada para adorou no grego aqui é literalmente ajoelhou-se, é ajoelhar e botar a testa no chão, irmão. Ele adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Veja comigo a atitude desse homem. Ele se humilha diante da presença de Jesus. E para ele Jesus não é meramente um profeta humano, não é meramente o Nazareno ou o Galileu, como lhe chamam naqueles dias. Ele chama Jesus de Senhor. A expressão usada para Senhor significa que Jesus é soberano. Significa que Ele é o Rei dos Reis. Ele está reconhecendo que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Filho de Deus, é o soberano dos reis da terra. Mas além de reconhecer a Jesus como soberano e se humilhar diante dele, esse homem reconhece a onipotência de Jesus. Ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Querido amigo irmão, ele define claramente a onipotência de Deus. Porque a onipotência de Deus, amado irmão, é o atributo de Deus por meio do qual Ele tem todo o poder para realizar tudo aquilo que Ele quiser. Alguns estudiosos dos atributos de Deus querem criar um falso dilema dizendo o seguinte: Deus tem poder para fazer uma pedra que Ele não possa carregar? E se você disse que Ele tem poder, Ele não pode carregar a pedra. Mas se você diz que Ele não tem poder, então Ele não é onipotente. Mas isso é um falso dilema, irmão, não caia nessa conversa. Onipotência é o atributo de Deus por meio do qual Ele tem poder para realizar tudo aquilo que Ele quiser. Ele não quer fazer uma pedra tão pesada que Ele não possa carregar. E aí esse homem vai no âmago da onipotência quando diz: Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele reconhece que Jesus é onipotente, que Ele é Deus, que Ele pode fazer tudo aquilo que Ele quiser. E ao reconhecer isso, ele reconhece que ele é impuro, que ele é pecador, que ele é leproso, que ele precisa ser purificado. Podes purificar-me. Como ser purificado? Reconheça o poder de Jesus. Eu quero perguntar a você que está aqui nesta manhã: você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você reconhece que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra? Você reconhece que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento? Você reconhece que Ele é o Rei dos Reis, que veio a este mundo e deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados, para que você não seja jogado no inferno da ira de Deus? Cristo sofreu na cruz, recebendo a ira eterna do Deus eterno contra o seu pecado, para que, se você se arrepende dos seus pecados e reconhece que precisa de purificação, e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, o teu único Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que deu a vida na cruz para te salvar, se você o reconhece como Filho de Deus, então você receberá o perdão de pecados, a vida eterna, a justificação, a paz com Deus, a reconciliação com Deus o Pai, a adoção como Filho de Deus. Você reconhece que Jesus tem todo o poder para perdoar todos os seus pecados, para te dar a vida eterna, para te dar paz com Deus, para fazer de você um filho de Deus, para encher sua vida de esperança. Você reconhece que Ele tem todo o poder de te dar vitória contra o pecado e abençoar a sua vida cada dia.
Ah, querido amigo, irmão, como ser purificado? Reconheça o poder do Senhor. Reconheça que Jesus Cristo é Deus homem, que morreu na cruz para te salvar e ressuscitou. E Ele tem poder para perdoar todos os seus pecados, para te dar a vida eterna, para te dar vitória na sua luta diária, para te dar paz com Deus, para moldar você à imagem dEle, para que cada dia você morra para si mesmo e seja mais parecido com o Senhor Jesus. Como ser purificado? Reconheça o poder de Jesus. Nesse próprio capítulo, amados irmãos, há uma ilustração maravilhosa. Depois de curar esse leproso, Jesus entra em Cafarnaum. E tem um centurião romano que ele tem um servo que está quase morrendo. Então o centurião romano vai falar com Jesus, e Jesus: vamos lá na sua casa, eu irei curá-lo. E ele diz: Senhor, não entres na minha casa, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. E ele diz: porque eu estou debaixo de autoridade, e tenho homens debaixo da minha autoridade. Contextualizando, ele diz: eu digo para o Flávio vai, o Flávio vai. Eu digo para o Vespasiano, vem. Eu digo para o Tito, faça isso, e ele faz. Senhor, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Ele está dizendo que Jesus tem o poder sobre a palavra. Sabe quem tem poder sobre a palavra? É aquele que diz assim: haja luz e ele está reconhecendo o poder de Jesus. E Jesus diz assim: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Vai. E chegando em casa, o rapaz estava curado. Você reconhece que Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra? Você reconhece o que disse o grande estadista holandês, que não há sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu? Você reconhece que Ele é Senhor sobre tudo quanto existe e deu a vida na cruz para te salvar? Reconheça hoje o poder de Jesus, o poder do seu amor que deu a vida na cruz por você. Reconheça que nada é difícil demais para Ele na sua vida. Reconheça que não existe porta fechada que Ele não possa abrir. Reconheça que não existe pecado tão sujo que você tenha que Ele não possa perdoar. Reconheça que Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. E assim você vai ser purificado em nome de Jesus, para a honra e para a glória de Jesus. Como ser purificado? Em primeiro lugar, o texto nos diz: reconheça o poder de Jesus. Mas talvez você me diga nessa manhã: pastor, como ser purificado? Em segundo lugar, reconheça a compaixão de Jesus. Em primeiro lugar, reconheça o poder de Jesus. Mas em segundo lugar, reconheça a compaixão de Jesus. Veio o homem correndo risco de vida, atirou-se no chão, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus só podia dizer uma palavra e ele seria limpo. Jesus disse para ele: eu quero, fica limpo. Mas Jesus tocou no homem. Imagine o dedo caído que nasceu. Metade do nariz cresceu. A orelha apareceu de novo. A força, a vida entrou na alma. A esperança tomou conta da vida dele. Mas pasme comigo. Imagine comigo um homem que saiu de casa há 5 anos. Seus filhos eram crianças agora se tornaram adolescentes. Ele de vez em quando ainda passa de longe nas suas terras, dá uma olhada na fazenda. Ele tem uma belíssima mulher. Ele não pode mais abraçá-la. Ele não pode mais tocá-la, não pode mais sentir o cheiro dela. Ele não pode pegar seus filhos do colo. Ele, amado irmão, não é somente alguém enfermo fisicamente. A alma carece de toque. E Jesus não só diz: eu quero, fica limpo. Mas Jesus toca naquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine como ficou o coração daquele homem acelerado quando o Senhor Jesus tocou nele. Quero,
fica limpo. Jesus é compassivo, amado amigo e irmão. Jesus é misericordioso. O leproso tinha que ser apedrejado. Jesus toca no leproso, porque Jesus vai pagar o preço do pecado da lepra também na cruz do Calvário. Então Jesus toca nele, transmitindo graça, amor, compaixão e também curando todas as dores, todas as feridas, todas as angústias do seu coração. Irmãos, esse texto é tão impactante que Bill Gaither, um dos grandes cantores americanos evangélicos da segunda metade do século XX, que compôs o nosso hino Porque Ele Vive, ao meditar neste texto da palavra de Deus, impactado por ele, Bill Gaither compôs uma canção que diz assim: algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Não fique tímido, pode cantar o coro comigo, vamos lá? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. A segunda estrofe a gente canta outro dia. Mas se você hoje entrou aqui e se sente um leproso, sente que o seu pecado tem ofendido a Deus, tem apagado o Espírito Santo de Deus na sua vida, tem quebrado os relacionamentos na sua família e na igreja de Cristo Jesus. Se você está sujo e precisa ser purificado, se aproxime hoje de Jesus e diga: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ouça a voz, sinta o toque, eu quero, fica limpo. Confesse hoje os teus pecados e fique limpo, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que você seja limpo hoje, em nome de Jesus. Amém. Pastor, como ser purificado? Em primeiro lugar, reconheça o poder de Jesus. Em segundo lugar, reconheça a compaixão de Jesus. Mas como ser purificado? Reconheça a fidelidade de Jesus. Como ser purificado? Reconheça a fidelidade de Jesus. Nós vamos ler versículo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Toda a igreja comigo, leiamos. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Essa é uma pergunta que nós nos fazemos, né, amados irmãos? Por que Jesus não permite que este homem saia propalando a todos aquilo que aconteceu? Se esse homem sai dizendo a todos aquilo que aconteceu, amados irmãos, as autoridades virão até Jesus
e quererão prendê-lo logo, e ele está simplesmente no início do seu ministério aqui. O povo vai querer proclamá-lo rei. Mas, querido irmão, eu fico até perplexo com essa instrução de Jesus, porque tem uma multidão ali assistindo tudo aquilo. Então ele diz para o homem que não dissesse a ninguém, mas a multidão está vendo, não dá para calar. Mas Jesus quer mostrar com isso aqui, amados irmãos, que ele está totalmente comprometido com o cumprimento da lei de Deus. E que ele de fato veio ao mundo para cumprir esta lei. E ao dar a sua vida na cruz, ele cumprirá a lei e pagará assim a nossa dívida. Então, como alguém comprometido com Deus, com a sua palavra e fiel ao Senhor, Jesus manda aquele homem que procure o sacerdote. Alguém fica pensando, meu pai, esse homem deveria estar morto de vontade de ir para casa. Mas se ele vai para casa de qualquer jeito, amado irmão, ele corre o risco da esposa rejeitá-lo, porque ela não sabe se ele está verdadeiramente curado. Ele precisa ir ao sacerdote, porque o sacerdote é a autoridade sanitária. Então o sacerdote vai assinar o atestado, carimbar e dizer, está curado. Então ele vai ao sacerdote e ele tem que oferecer o animal característico. Então eu imagino que ele já passa lá na fazenda dele, ele pega uma das ovelhinhas, ele leva para o sacerdote, e o sacerdote então manda que ele tire a roupa, o observa inteiramente. O sacerdote fica perplexo, como é que você foi curado desse jeito? E ele tenta se segurar, irmão, mas na verdade ele não consegue. Ele vai acabar falando que Jesus Cristo salvou, que Jesus Cristo curou. Ah, querido amigo irmão, então depois de ser purificado, decretado puro pelo sacerdote, ele volta para casa. E eu quero que você imagine comigo, querido amigo irmão, um homem que tem 5 anos que ele não pode se aproximar da sua esposa. Aquela mulher viúva de marido vivo, ela não pode se casar de novo porque ela não sabe se o marido morreu. Ela não tem essa notícia. Faz 5 anos que ela não sente o abraço do marido. Faz 5 anos que ela não ouve a palavra do seu querido. Faz 5 anos que os filhos não correm para o colo do pai. Imagine comigo, amado irmão, aquele homem chegando em casa. Eles dizem, papai. A mulher diz, meu amor. Ele diz, querida, Jesus me curou. Aqui está o certificado do sacerdote. Eu estou curado. Imagine, meu querido irmão, aquela mulher pulando nos ombros daquele homem, beijando aquele homem. Os filhos dizendo, papai, o Senhor voltou. Louvado seja Deus, toda glória seja o Senhor. Papai está curado, glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus, amados irmãos. Ah, querido amigo irmão, Cristo é fiel ao Pai, fiel à sua palavra. É por causa da sua fidelidade que eu e você temos a plena certeza de que nossos pecados são perdoados, de que nós somos purificados, de que nossa vida é transformada. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus foi reconhecido em figura humana e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. E aí ele começa a dizer, pelo qual Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Deus fiel. Ele cumpre a palavra. Ele obedece a palavra. Ele dá a vida na cruz para te salvar. É por isso que, se você se arrepender hoje dos seus pecados e disser, Senhor, me perdoa dos meus horríveis, feios e tristes pecados, Senhor, me purifica. Se você se arrepender hoje, o Senhor vai perdoar você de todos os seus pecados. Vai te dar a vida eterna, vai te dar a paz com Deus, vai te dar a bênção de ser cada dia mais parecido com Jesus. Ao olhar para a exposição da palavra nessa manhã, eu quero perguntar a você, você quer ser curado? Você quer ser purificado? Verdadeiramente você quer ser transformado? Pastor, como ser purificado?
Reconheça o poder de Jesus. Reconheça a compaixão de Jesus. Reconheça a fidelidade de Jesus. Qual a implicação prática esse sermão tem para a minha vida? Você vai sair daqui, meu querido amigo e irmão, reconhecendo que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E reconhecendo que Ele é o Senhor de sua vida, não só no culto, mas em todos os dias da sua vida. E você vai parar de viver para você e vai viver para a glória dEle. E vai se submeter ao seu evangelho, à sua palavra, e vai viver como alguém que não é dono do seu próprio nariz, mas vai viver como alguém que vive para a glória de Deus, que foi resgatado por Cristo Jesus, que está debaixo do domínio e da soberania do Rei da Glória, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Mas você vai sair daqui, querido amigo e irmão, dando graças ao Senhor, porque os seus pecados foram perdoados. Você merecia o inferno, você merecia a ira de Deus, você merecia que o Eterno pesasse a sua mão sobre você, mas Ele te amou e deu Cristo na cruz para te salvar. Então você creu em Jesus, foi perdoado, agora vai viver agradecido, louvando e bendizendo ao Senhor por essa grande e maravilhosa salvação que recebeu. Mas outra implicação prática é que agora, tendo crido em Cristo Jesus, você vai viver uma vida digna, vai lutar contra o pecado todos os dias da sua vida, vai buscar viver uma vida piedosa, porque você sabe que o seu pecado é sério, o seu Senhor foi à cruz por causa do pecado, e você sabe que o salário do pecado é a morte. Então você vai parar de viver para você, e vai viver a sua vida diante da face de Deus, e vai viver para a glória de Deus, todos os dias da sua vida. Ah, querido amigo e irmão, essas são implicações práticas para mim e para a sua vida nesta manhã. Que reconheçamos o poder e a autoridade de Jesus sobre tudo em nossa vida. Que sejamos gratos pela sua compaixão, pelo seu perdão, que vivamos para adorá-lo. Queridos irmãos e irmãs, porque Ele é obediente e fiel e deu a vida na cruz por nós, nós que cremos, vivamos em fidelidade para ter comunhão com Ele todos os dias da nossa vida. Que nessa manhã, você se aproxime de Jesus, abaixe a sua cabeça, dobre os seus joelhos, diga para o Senhor: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Sinta o toque, ouça a voz, quero, fica limpo, creia em Jesus. Quero, fica limpo hoje, em nome de Jesus. Amém.